Boa noite, Grazi. Boa noite, Maiara. Boa noite, Ana Luísa. Então, professor Eduardo, só para avisar que o Evanilson hoje não vai conseguir vir, porque ele começou a trabalhar hoje também, viu? Tá Olha que bacana, hein? Tá? Show. Feliz. Com certeza, né? E a nossa coleguinha começa amanhã, Ana Luísa. É mesmo, Ana? Que alegria, hein? Que bom. Obrigada. Muito sucesso para você, viu? Obrigada. Então tá, boa aula para vocês. Prometo não atrapalhar aqui, vou ficar quietinho. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado pela presença. Só estou aguardando o professor Daniel iniciar a gravação. Ele me dá o ok aqui que já começou. Daniel, câmera, ação. Ele está na outra sala também, então eu estou mandando mensagem aqui via WhatsApp para ele, para ele poder ligar os botõezinhos lá. Está saindo. Ok, deixando aberto aqui. Já está gravando. Está vermelhinho. Aonde? Aqui em cima. Para mim não aparece. Espera aí, vamos ver. Não, isso não é, professor Francisco, não é a gravação, não. Não é não, é botão. É só o logo do Meet aí, que confirma que está aberto. Não, mas ele já inicia, sim. A gente já havia combinado. Maiara, tudo bem com você? Só um pouco cansada, mas estou bem. E você, Francisco? Tudo ótimo, graças a Deus. Feliz em ter você aqui com a gente desde o início, viu? Com certeza. Valorizando a sua dedicação. Você está no caminho, Maiara? Você está no transporte. Exatamente. Que mais valoroso ainda, né, professor? Muito mais. É a alegria de, ao invés de estar jogando blocos, estar estudando. Isso que é interessante. Exatamente. Mas você está de máscara, né, Maiara? Protegida, tudo certinho? Aí, ó. Aí, só que máscara bonita. Ó, que incrementada. A Grazi, está assistindo de casa ou de onde, Grazi? Tá certo. Então não máscara não, que não precisa, né? Gravação iniciada, então podemos começar a aula. Boa noite, queridas colegas. Hoje estamos, infelizmente, sem a presença do Evanilson, mas com certeza felizes por ele estar iniciando aí mais uma jornada profissional na vida dele. Parabéns para a Ana Luísa também, que está começando a carreira, né? E tenho certeza aí que todos nós vamos agora, com esse novo normal, encontrar também o nosso novo quadradinho, né? Como as pessoas brincam. Tenho certeza que todos vamos seguir em frente e vamos aproveitar aí na nossa vida o máximo, cada vez melhor, com tudo que a gente aprendeu nesse ano tão diferente. Legal. Chegamos à nossa aula número 6, de análise de desempenho. Então, da mesma forma que treinamento de desenvolvimento, nessa semana, na segunda-feira, né? Fizemos a nossa aula 6, e análise de desempenho também estamos na aula 6. Lembrando que na quarta passada, excepcionalmente, só para reforçar, tivemos uma aula de treinamento de desenvolvimento na quarta-feira, porque é feriado na segunda, e aí ficaremos defasados com relação às aulas. Então, para equilibrar, a gente fez um ajuste, tendo aula de treinamento de desenvolvimento na quarta-feira, ok? Isso deve ocorrer mais vezes. Por um lado, legal, porque ou vamos estar em feriado ou estaremos em férias. Por um outro lado, não tão legal, porque a nossa aula fica muito longe. Aí a gente fica aí. Tenho certeza que vocês têm muita saudade do professor Eduardo, né? Quando a gente fica tanto tempo assim distante. Brincadeiras à parte, dia 10 de novembro de 2020, iniciando a nossa aula número 6.
Hoje o nosso objetivo é falar da avaliação tão querida pela Grazi, a avaliação 360 graus. Vamos escorrer bastante dela, faremos uma dinâmica, ok? Depois eu só vou corrigir essa primeira página que ficou aqui uma coisinha, mas eu ajusto. Faremos uma dinâmica sobre a 360 graus. Claro, conto com vocês na participação em outros momentos durante a aula. E, havendo dúvidas, não pensem duas vezes em perguntar, ok? Todos me ouvem bem, me veem bem? Ana, Grazi, Maiara, estão aí? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim. Positivo. Não está vendo? A minha imagem não está aparecendo para vocês? Ótimo. Alguém notou algo diferente na minha imagem? Cortou o cabelo? Não, na imagem em geral. O cenário. Isso. Novo cenário. Novo cenário. Fui expulso do meu cantinho do coração. Hoje estou num cenário novo, do outro lado da sala. Muito longe de onde eu estava. Legal. Na aula passada, quem lembra de qual avaliação, vou ajudar, hein? De qual avaliação de desempenho que a gente falou na aula passada? Não é pegadinha. Não foi a de competência. Competência foi na aula retrasada. Não lembro. Não tem problema. Mas chegou no finzinho, se eu não me engano. Ana Lu, lembra? Não consigo ouvir direito por causa que está chovendo. Dá para ouvir a chuva daí? Olha, não, até que não, só a sua voz está muito boa. Eu perguntei se você lembra qual análise de desempenho nós falamos na aula passada. Não, senhor. Por competência? Não, a competência foi na aula retrasada, Mai. A aula passada foi a de objetivos. A PPO, lembra daquela sigla linda, maravilhosa? Eu acho que eu não assisti essa aula. Estou perdendo muita aula. Não fique tranquilo, nós vamos recuperar isso, tá? E quem também estiver participando e tiver alguma dificuldade, a gente vai ter a aula de revisão, enfim, nós vamos, como o professor Francisco colocou, nós vamos, fiquem tranquilos que nós vamos colocar em ordem, tá? Todos vão poder participar. Foi a APPO, Avaliação Participativa por Objetivos. Quem lembra dela? Aquela que a gente faz quando, normalmente, em empresas de fábricas, empresas que você tem objetivos definidos. Olha, deixa eu ver aqui pela chamada, é verdade. Deixa eu ver quem estava presente na aula passada. Análise de desempenho. Estavam todos presentes. De qualquer forma, não deixem, mesmo não participando da aula, como a gente sempre pede, não deixem de responder para pensar em responder, a autoavaliação, não deixem, e também o professor sempre passa o PDF da aula. Então, não deixem, por favor, de ler, né, o PDF da aula. Ajuda bastante também na fixação do conteúdo, e quem não participou para saber qual conteúdo foi aplicado. Ok? Não tem problema, não lembrar de imediato. Maravilha. E qual era para pensar em responder da aula passada? Peguei a resposta da Maiara.
Ficou muito bacana. Parabéns, Maiara, e parabéns para quem respondeu também, que não foi só ela. Então, parabéns para todos que responderam. Inclusive, se eu não me engano, na aula 5, a autoavaliação todo... Não, esse é da Tamara. Ah, desculpa, Tamara. Estou falando Maiara, mas Tamara que não está aqui hoje. Desculpa, mãe, desculpa, perdão, bem lembrado. Da Tamara. Mesmo não participando, a Tamara, tá vendo? Queria dar um parabéns excepcional para ela, que mesmo ela, né, está com algumas atividades de trabalho que não estão permitindo ela, inclusive ela relacionou justamente o trabalho dela aqui, não estão permitindo a presença dela nesses dias. Né? Mas vejam, ela não participou e respondeu. Todos participaram e todos responderam à autoavaliação. Então, parabéns para todos, ok? Legal. Vamos lá. De acordo com a sua experiência de trabalho, descreva o seu cargo atual ou passado, sua função, responsabilidade, competências necessárias para ocupar esse cargo. E se nunca trabalhou, entreviste um amigo, seu professor, ou mesmo alguém da família para a descrição do cargo. Tá? Então, se alguém aqui não fez, use esse modelinho aqui da Tamara, tá? Que tem a respostas básicas aí para o nosso Para Pensar e Responder. E ela respondeu o quê? O cargo que ela colocou aqui, técnica em segurança do trabalho, é o cargo que ela ocupa. Função, elaboração de documentos, visitas técnicas, treinamentos, entre outros. Competências, curso técnico em segurança do trabalho. Então, para você poder ser um técnico em segurança do trabalho, obrigatoriamente você tem que ter este curso técnico de segurança do trabalho. Okay? Responsabilidades. Visitar as empresas para levantamento de dados e informações, elaborar documentos de acordo com os dados coletados, orientar os clientes às correções necessárias para preservar a saúde e segurança do colaborador. Quer dizer, uma função muito importante mesmo, ok? Uma coisa, apenas um detalhe, aqui na linha função, esta, né, elaboração de documentos, visitas técnicas, treinamentos, quando a gente está profissionalmente, nós não podemos ter o entre outros, ok? Por quê? Vocês concordam comigo? Entre outros pode dar liberdade de falarmos que a pessoa tem que varrer o chão, que a pessoa tem que assinar cheque, que a pessoa tem que contratar pessoas, que a pessoa tem que fazer o serviço do financeiro, entre outros. Tá? Então, aqui, para o exemplo, tá perfeito, ok? Não era necessário relacionar tudo, mas num documento oficial da empresa, nós, como recursos humanos, temos que detalhar, ok? Temos que deixar claro o que a pessoa vai fazer. Até para um futuro, a pessoa, e acontece às vezes, a pessoa fala assim, então, eu não fui contratado para fazer isto. Isso, eu, professor, já passei por essa situação. E aí, com este documento, né, olha, sim, você foi contratado, está aqui, ó, sua função é fazer visita técnica. Ok? Dúvidas em relação a esse formato de descrição de cargo? Dúvidas? Grazi, tudo bem? Você está com dificuldade aí, fazendo pelo celular. Olá, legal. Márcia, boa noite, seja muito bem-vinda. Bom, só recapitulando, nós já passamos por, então, 2 tipos de avaliação de desempenho. Por competência, como vocês lembraram muito bem, que é bastante usada. A avaliação participativa por objetivos da aula passada, ok? A primeira, aquela relacionada com chá, né? Vocês nunca vão esquecer, toda vez que vocês forem tomar um chá, alguém pedir um chá, vocês vão lembrar do professor Eduardo, tenho certeza.
que ele vai falar tanto desse bendito chá, só não tem sabor, tá? Mas ele vai falar bastante desse chá. E hoje nós vamos falar da avaliação 360 graus. Trouxe um exemplo aqui, antes da gente entrar no detalhe da avaliação 360 graus, da importância que ela tem, para poder exemplificar, de uma forma bem simples, como o que quer dizer 360 graus. Então, como todos sabem, um círculo tem 360 graus, certo? Então, a avaliação 360 graus envolve o todo, todos os que fazem parte da empresa. Então, onde nós estamos, por exemplo, eu funcionário de qualquer departamento, qualquer funcionário, avalio o chefe e o chefe me avalia, ok? Eu posso avaliar um parceiro e um parceiro me avalia. Eu posso avaliar um subordinado e um subordinado me avalia. Eu posso analisar um fornecedor e o fornecedor me avalia. Posso avaliar um cliente e o cliente também me avalia. Tá? Isso é super, mega importante, que todos que fazem parte do ciclo da empresa avaliem e sejam avaliados. Algumas empresas optam por não colocar terceiros nessa avaliação. Isso é uma opção da empresa, tá? Em geral, as empresas fazem com todos, mas às vezes por alguma dificuldade até de comunicação, né, de contato com o parceiro, com o fornecedor, com o cliente, a empresa opta por fazer mais internamente, tá? Mas o que temos que ficar na cabeça é que 360 graus significa todos avaliando todos, e de forma profissional, nunca de forma pessoal, tá? Eu já disse para vocês, uma avaliação 360, no primeiro ano que é feito, normalmente ela fica guardadinha, ok? E quando é feita a segunda avaliação, é feita uma comparação. Por quê? Às vezes as pessoas têm tendência, eu vou mostrar um exemplo, nós vamos fazer esse exemplo juntos, as pessoas têm a tendência, na avaliação, a primeira, enfim, não estão muito acostumados, por mais que a gente comente, de fazer uma avaliação Eu tenho uma dúvida. mais pessoal. Pois não, Mayara? Estou sendo obrigada a responder a pesquisa de clima, né? Estão me cobrando no trabalho. Aí surgiu uma dúvida. A pesquisa de clima seria um 360 graus? Não. Não. Até pelo nome. É uma pesquisa. Tá? Então, não vai ser utilizado para efeito, por exemplo, porque você já pegou ela, você já viu as perguntas que tem na pesquisa de clima? Eu dei uma olhada nas perguntas. Ele pergunta muitas coisas referentes ao gerente da loja. Tá, então eles aí já estão mudando um pouco do perfil. Veja, pesquisa de clima. Quando você fala de clima, você está falando do ambiente. Você não está falando... Mas ele pergunta referente à minha percepção e à percepção dos colaboradores. Sim, mas em relação ao cargo do seu chefe, do gerente, ou em relação ao departamento, à empresa? Né? Como você está satisfeita com os benefícios da empresa? Você está feliz com o salário? Você está feliz com o ambiente de trabalho? Está feliz, talvez, com a iluminação? Né? Depende do tipo de trabalho que você faz. Você está feliz com o seu horário de trabalho? Você está feliz com o clima geral da empresa? É esse tipo de pergunta ou é uma pergunta
falando, você acha que o seu chefe é muito bravo, não é muito bravo? Você acha que o gerente é assim, sabe? Como está sendo? As perguntas são assim, por exemplo, uma pergunta que tinha lá, o chefe, ele deixa claro em relação às atividades, às suas funções, enfim, ao que você tem que fazer. Aí ele pergunta a sua visão e a visão da equipe, a visão como um todo. Mas você tem que responder pela equipe? Isso, aí eu respondo sobre a minha opinião. Sim. E a opinião da equipe. Entendi. O que eu, assim, acredito que a equipe acha em relação a isso. Tá, entendi. Ele vai comparar a resposta da equipe com a sua, para ver se a sua percepção é a mesma que a delas. Mas você não está falando... Não, eu tenho que deixar o meu ponto de vista e o ponto de vista da equipe. Mas assim, você vai lá perguntar para a equipe... Eu acredito que a equipe acha sobre... Exatamente. E a equipe vai responder, não vai? As coisas dentro da equipe, sobre ele dar certo. Claro. Isso. Não, eu que respondo por eles. E eles respondem por mim. Entendi. Essa é uma pesquisa, porque não está falando da pessoa especificamente. Eu posso mandar um print das perguntas? Depois manda sim. Manda que depois a gente dá uma olhada. Mas esse realmente é mais uma pesquisa. É diferente de uma avaliação profissional das pessoas. Veja, aqui nós estamos demonstrando esse quadro. Eu avalio o meu chefe, como ele, se eu gosto ou não gosto da liderança dele, se ele, na minha opinião, ele atende ou não atende a função de líder, e o meu líder me avalia, né, se eu gosto ou não gosto de como ele trabalha profissionalmente, tá, pessoal? Se eu, por exemplo, estou bem ambientado com os demais da equipe, enfim, são várias perguntas. Eu vou trazer um exemplo bem simples, tá? Mas focado em pessoas, falando do lado profissional. Quando a gente fala de tarefas que as pessoas fazem, né, nesse caso é uma pesquisa de clima. Claro que tem que tomar um cuidado para não misturar uma coisa com outra. Às vezes coloca uma pergunta ou outra que acaba, né, puxando para um outro caminho. E pesquisa de clima é muito, muito, muito importante. Tá? Eu vi uma palavrinha sua, Mayara, eu estou sendo obrigada a responder. Tá? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Sentaram com vocês e explicaram a importância de uma pesquisa de clima? Ou só entregaram para vocês com um texto pronto? Então, foi pedido, falou que a gente era... Eu perguntei se era obrigatório, falaram que sim. Me cobraram, que perguntaram se eu já respondi, se eu já recebi a mensagem, eu falei que já. Perguntaram se eu respondi. Aí eu falei que não, só falaram que eu tinha que responder, mas não me explicaram sobre nada. Tá, vamos falar sobre isso. Vamos seguir nossa aula, vamos falar sobre isso. Isso é importantíssimo. Essa só palavrinha que você soltou, estou sendo obrigada a responder, estão me pressionando, nós vamos entender por que aí as coisas não funcionam direito. Tá? Eu vi que você mandou, mas lá no finalzinho da aula a gente dá uma olhadinha, tá? Marcel, ouvindo bem? Me vendo bem? Maravilha. Seja muito bem-vindo. Legal. Hoje nossa aula é sobre avaliação 360 graus. Ok? Algumas empresas usam a palavra feedback 360, não é a mesma coisa, tá? E o que ela permite, né? Qual a importância dela, né? O que a gente consegue fazer numa avaliação 360? Avaliação do funcionário por todos à sua volta, superiores, subordinados, eventualmente prestador de serviço, clientes e pelo próprio. Ele também tem que se avaliar, ok? Porque a empresa vai comparar a percepção dele com a percepção dos demais, para ver se está encaixando. Ele pode achar que está assim, eu estou encaixadíssimo perfeitamente, e na verdade não está muito bem encaixado.
muitas vezes as pessoas não têm coragem, né? Um subordinado não tem coragem de chegar e falar, chefe, você está fazendo do jeito que você está agindo, como você está passando as tarefas para a gente, o jeito que você lidera a equipe não está legal. O subordinado não tem, muitas vezes, coragem de falar. E, nesse momento, por ser uma avaliação anônima, acaba liberando mais as pessoas para poder responder de uma forma mais real, não tanto, às vezes, com medo, para fazer média, alguma coisa assim. Tá? Bom, como eu comentei, muitas organizações utilizam essa avaliação e ela vai na essência do que o funcionário tem que fazer, de como ele tem que ser, como ele tem que se comportar dentro da empresa. Esse é vamos dizer, o principal dessa avaliação, né? Mostrar para o funcionário como que ele faz para estar enquadrado dentro da empresa e como as pessoas enxergam ele. Então, identificar alguns pontos aí de desvio de conduta ou na parte de trabalho que não está sendo muito bem feito. Enfim, isso ajuda bastante a trazer a pessoa para a realidade, né? E, com isso, a empresa poder desenvolver com algum tipo de competência que o funcionário não esteja adequando. Ok? Tudo bem, Maia? Até já. Então, como eu falei, nesse estilo, nesse tipo de avaliação de desempenho, todo mundo fala de todo mundo, ok? Não tem... não vamos colocar, então, essas pessoas não falam, o pessoal da limpeza não fala. Fala. O pessoal do financeiro tem pouco contato com o resto da empresa. Não tem essa. Todo mundo tem que participar. A opção que tem que dar nessa avaliação não tem o conhecimento, não aplicável. Né? Colocando essa opção, quer dizer, a pessoa não é obrigada a ter uma opinião de todos os funcionários. Imagina uma empresa com 1.000 funcionários. Como que a gente vai fazer esse tipo de avaliação e todo mundo conhecer todo mundo? Eu trabalho numa empresa com 100 funcionários. Já é difícil, porque tem pessoas que eu tenho pouquíssimo contato. Então, tem que dar a opção da pessoa falar, olha, eu não posso avaliar essa pessoa, né, porque não tenho contato. Tá? Legal. O que é legal dessa avaliação, como nós somos, que nem os nossos dedos, né? Cada um é diferente do outro, como as nossas digitais, nenhuma é igual a outra, nós conseguimos ter visões totalmente diferentes de pessoas diferentes, né? E, além de tudo, a sua autoavaliação. Quer dizer, a empresa consegue ter uma noção do que o funcionário realmente pensa sobre ele ali dentro. E de todos o que os outros falam. Às vezes, acontece, obviamente, de ter respostas totalmente diferentes. O funcionário se avalia ruim demais e as pessoas acham ele maravilhoso. E vice-versa. Às vezes as pessoas não acham o colega tão legal, ou o chefe, né, tão legal, mas ele se acha o bambambam, né? Eu sou, não sei o quê. Mas às vezes, por medo, as pessoas, né, estão sempre dando oi para ele, sempre dando ok, sempre falando, que joia, que legal e tudo isso, mas, né, por medo. Exemplo, se o diretor é filho do dono, né? Se o filho do dono, a gente sabe que, né, ali, tem os 5 diretores, um é filho do dono. Infelizmente, as pessoas, para esse cidadão, acabam agindo de forma diferente. Quando a gente coloca esse tipo de avaliação, dói bastante as respostas, mas aí mostra que, quer dizer, ele é filho do dono, mas ele não está sabendo lidar com a equipe, não está sabendo gerenciar a empresa, né? Não está olhando para o mesmo caminho que a empresa quer. Tá? E se você é filho do dono, se você não é, a empresa, vamos pensar que é um barco. E esse barco tem o capitão, tem todos os funcionários, e se um remar para um lado, outro remar para o outro, não vai dar certo. Ok? Legal. Como que ela é feita? Questionário. Tá? Então, define-se um questionário para que a empresa
busque saber os pontos de interesse dela. Eu quero saber os pontos de interesse das pessoas, né, nesses temas aqui, ok? Como eu falei, o resultado final, a gente vai olhar e falar assim, bom, então aí é por colaborador, né? Depois que a gente faz a pesquisa, por todo mundo, junta tudo isso, coloca isso num caldeirão e aí começa a avaliar um por um. E aí cada um vai ter seus pontos fortes, pontos a melhorar, e em cima desses pontos a melhorar, entra quem? Treinamento e desenvolvimento. Né? Olha, então, vamos pegar essa turminha aqui, essa turminha precisa melhorar na fala, na conversa, né? Na tratativa verbal. Então, vamos treinar eles para que eles trabalhem mais na forma verbal. Aquela equipe precisa melhorar na parte de envio de mensagens. Né? Aí, ou outras melhorias de colaborador que possa ser encontrado dentro da empresa. Tá? Ponto importante. Falei para vocês, ela é anônima. O que eu quero dizer? É confidencial. Não pode ser exposto no quadro de avisos da empresa um gráfico com o nominho lá, Ana Luísa, 50% achou bom, 30% achou regular, 20% achou ótimo. Eduardo, 20% achou, 1% achou ótimo, 90% achou ruim. Em hipótese alguma, ok? Então, não vamos expor para ninguém o resultado da avaliação, muito menos o funcionário saber quem avaliou. Por quê? Se a Mayara ou a Graziele, eu descobri que ela colocou lá um regular para mim, dependendo da pessoa, o professor não vai fazer isso, tá? Mas dependendo da pessoa, vai lá e vai torcer o pescoço da Graziele. Assim, ó, o que você foi lá, queimou meu filme? Falou que você não gosta de mim? Falou que eu não sei conversar? Falou que eu não sei fazer? Tá? Então, é muito, muito importante, tá, que saibamos receber esse resultado e nem como funcionário, nem como empresa, ficarmos procurando pessoas que não estão com boas respostas para cortar. Tá? Não é esse o pensamento. Vocês vão ver um vídeo lá na frente, que tem no nosso AVA, eu vou passar para vocês, que serve para isso também. Tem empresas que usam esse tipo de avaliação para até desligar, promover, assim por diante. Mas não é a finalidade da avaliação 360 graus buscar pessoas para Cristo, ok? Ou, vamos provar para ele que ele não é bom, né? que ele não se adapta à empresa. Ótimo, vamos provar para ele, mas não é para sacrificar a pessoa, ok? Porque senão o resto da turma vai ficar com medo. E ficando com medo, o que a pessoa faz? Ninguém vai pôr ruim para ninguém. Mesmo que não... Olha, eu não gosto da Graziele, mas não, vou pôr médio aqui porque aí ela põe médio para mim, está tudo certo. A gente não pode perder a veracidade do... Agora, claro, se for bem feito o processo e a pessoa não for legal, não estiver adaptada à empresa, é óbvio, por isso que eu falei, tem que ser verídico, a gente tem que dar confiabilidade, as pessoas têm que ter ciência que, poxa, que legal, é um negócio que eu vou pôr uma resposta mais real possível, mais profissional possível, em cima dessa resposta profissional, as pessoas... a empresa vai agir e vai nos ajudar a ser pessoas melhores, ser profissionais melhores. Temos que usar isso para o bem. Ok? Maravilha. Lembrete. Todo processo, todo tipo de avaliação, ele é um processo, não é feito de um mês para o outro, tá? Ele tem um prazo normalmente longo. Eu sempre falo, normalmente de 1 ano, né, no mínimo. Então, como eu falei, a gente faz a primeira avaliação de desempenho, depois 1 ano, faz uma nova e compara. E por etapas. Não pode ultrapassar as etapas.
Existem etapas em cada processo, como a gente falou no treinamento de desenvolvimento na aula de segunda-feira, temos que seguir as etapas, porque se atropelar, a coisa não vai bem, tá? Espero que a Mayara volte para a gente tocar no ponto que ela comentou da pesquisa de clima que ela está participando, né? Qualquer tipo de pesquisa, avaliação, em geral a gente já olha torto, tem que responder a pesquisa, o cara me parou na rua para responder, a loja americana mandou uma pesquisa, liguei na Claro, no final da ligação, a pessoa falou, você pode responder uma pesquisa sobre o meu atendimento? Sim, temos que ter tempo de responder. Por quê? Se não foi bom, nós temos que colocar que não foi bom. Se foi bom, nós temos que pôr que foi ótimo. Por quê? A empresa vai se focar nisso, vai falar, olha, o atendimento dela é bom, é tudo gravado, vamos ouvir a gravação, vamos ver como ela atende bem, para que os outros sigam o mesmo processo. Tá? Isso vale também, gente, para as nossas empresas, né? Se formos empreendedores, esse é o nosso pensamento, temos que saber o que é bom e o que é ruim da nossa empresa. Se a gente não souber, especialmente do cliente, né, e também do funcionário, o funcionário também está muito, né, ativo, ele sabe o dia a dia, ele sabe de muitas coisas que, às vezes, o dono imagina que funciona assim, funciona assado. Então, é importante que a empresa saiba, por isso que fazemos pesquisa, por isso que fazemos avaliação, tudo isso. Não é em vão, não é dinheiro jogado fora, podem ter certeza. Como eu falei, não dá para ver nosso departamento, RH, no financeiro, a gente não consegue enxergar um resultado claro. Quanto que vendeu o RH esse mês? O RH não vende nada, só que ele consegue fazer com que as pessoas vendam muito melhor, que as pessoas trabalhem muito melhor, que as pessoas economizem, né? Muitas vezes processos com melhorias, menos uso de papel, enfim, com ideias, e a empresa acaba não enxergando. Mas se fizer a continha no final de um período, a gente vai ver que com todo o treinamento, com todo o acompanhamento, avaliação e tudo isso, a gente vai conseguir pessoas melhores dentro da empresa, pessoas com mais dedicação, com mais motivação. Motivação. Essa é a grande palavra-chave que o RH tem que sempre trazer. Então, assim, não lembro quem também perguntou, acho que foi a Mayara, de empresas que o RH não fala com o funcionário. Qualquer comunicado vai para o chefe fala com o funcionário. Eu não sou adepto, não sou a favor desse tipo de empresa. O RH, para mim, tem que sim estar de portas abertas para receber todas as pessoas. As pessoas, em geral, não procuram RH por nada, né? Muitas vezes estão em alguma situação, difícil ou não. A gente tem que respeitar isso. Uma outra coisa, quando a gente fala da avaliação 360 e de outras, algumas empresas falam assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a avaliação, vão jogar numa planilha e a gente manda essa planilha por e-mail para o funcionário, ou disponibiliza o link para cada funcionário a sua avaliação. E o funcionário que se vire. Alguém acha que funciona fazer desta forma? Pergunta. Só pegar o resultado e falar, tô aí, Marcial, se vira. Né? Ou, Marcial, olha o seu resultado. A Márcia sozinha vai fazer alguma coisa? Alguma coisa ela pode fazer. Mas, realmente, ter a motivação, ter o interesse, ou ter todas as ferramentas para poder se aperfeiçoar, só se a empresa ajudar. Então, a empresa tem que estar junto com o funcionário, tem que ver os resultados e tem que ajudar. Algumas pessoas falam, isso aqui é um saco, não sei o quê, muito chato, não resolve nada. Essas pessoas, vocês vão ver, não é só isso na vida delas que não resolve. Muita de coisa que elas falam, isso não serve, isso não adianta nada, e responde qualquer coisa, ou nem isso daqui, esse serviço não serve para nada. Então, tudo para ela não serve para nada, não é só a avaliação de desempenho. Então, estando na área de RH, né, alguém que optar por trabalhar na área de RH, não se desmotivem por algum líder ou algum funcionário ou dono da empresa em algum momento falar, isso aqui não serve para nada. Não desmotivem, não desmotivem. Aí é mais motivo para a gente fazer bem o processo, seguindo esse processo legal, aí sim,
mostrar para a empresa, olha que resultado que trouxe, olha como a empresa está pensando diferente, olha como as pessoas estão agindo diferente. Acho que esse é o melhor resultado que a gente pode mostrar para a empresa. É as pessoas melhores, as pessoas atuando de forma melhor. Ok? Legal. Como eu comentei, sobra para nós. Nós, recursos humanos. Né? Nós temos que tomar a frente desse processo. E aí, a Mayara não chegou, mas ela voltando, eu vou me reforçar, para que alguma coisa, eu queria até que a Márcia pudesse, né, ela que trabalha aí numa empresa que tem bastante funcionário, para que uma coisa seja bem entendida, a empresa tem que apresentar o projeto. A empresa tem que fazer workshops, tem que ter um plantão de dúvidas, tem que fazer um documento para deixar muito claro para o funcionário. Por quê? Se você fala para agora passa para frente, ou coloca um cartaz ali no quadro de avisos e deixa cada um se virar, as pessoas têm um monte de coisa para fazer. Não só isso. Não só essa avaliação, não só esse como chama? Esse treinamento, não só essa pesquisa de satisfação. Só tem um monte de coisa para fazer. Ela vai falar, vixe, mais uma coisa para fazer. Então, quando a Mayara usou a palavra, o pessoal está obrigando, né, a fazer, eu tenho certeza que não é modo de dizer, é real. As pessoas falam, puta, que saco. Né? Pergunta, Márcia, lá no hospital que você trabalha, você falou que vocês fazem avaliação, né? O pessoal explicou para todo mundo o significado, como funciona, o que tem que fazer, o que deixa de fazer. Se precisar tirar uma dúvida, o pessoal apoia ou não? Exatamente. Se você acha que se, por exemplo, fosse colocado um cartaz lá, pessoal, semana da avaliação de desempenho, entregasse um formulário para cada um, funcionaria da mesma forma que funciona? Independente da questão salarial, que você falou que também isso faz parte do jogo aí. Eu afirmo que não. As pessoas não dariam a importância. Isso aí, ó. Pronto, já respondeu. Grazi e Ana Luísa. Resposta do dia. A maioria das pessoas não leem. Ok? E, vou dizer uma coisa, inclua nós. Tá? Quantas vezes já pegamos um e-mail, uma mensagem, enfim, né? E fomos perguntar, mas tal coisa, a pessoa fala, tá na linha ali, ó, tá escrito ali. A gente não tem paciência para ler mais. A gente tudo muito rápido. Você, professor, quando chega um e-mail com mais de 5 linhas, ou uma notícia na internet, com um monte de cara gigante, né? Não sei se vocês já viram, nos sites, na Globo, no UOL, tem um resumo da notícia antes da notícia agora. Então, tem 5 linhas falando. Porque eles sabem que as pessoas não leem. Outra coisa, eles põem assim, tempo de leitura, 8 minutos, para a pessoa já saber. Né? Quando eu vou assistir um vídeo, né, alguém passa um vídeo, pergunto, quem nunca, primeira coisa, olhou quanto tempo tinha o vídeo? Ana Luísa e Márcia. Qual de vocês que nunca olharam, olha, a Ana Luísa não olha, ela assiste o vídeo inteiro. Maravilha. E você, Marcelo, você já olhou para falar, puta, deixa eu ver o tamanho desse vídeo aqui para ver se eu vou assistir mesmo. Marcelo, olha. Ana, você é jovem profissionalmente e pessoalmente. A Márcia também é jovem, também, tanto quanto você. Mas quando chegar na idade do professor, qual eu não vou revelar, que é mais que 30 e menos que 50, vai ter momentos, não é sempre, que você vai receber um documento, 10 páginas para ler.
receber um vídeo, 25 minutos. Meu Deus do céu. Já bate desespero. Putz, e agora, né? Mas, Marcelo, você é mais jovem, fica tranquilo. O professor é velhinho. Então, tem hora que não dá. Não é sempre, tá? Não é sempre. Mas, né, a gente sabe que em alguns momentos, olha, bate aquele... Não quero ler. Tá? Então, se não apresentarmos direito um processo de avaliação, não funciona. E quem é o primeiro que tem que saber do processo e captar a mensagem e estar de acordo? Claro que ele trabalha para a empresa e tem que estar de acordo com o que a empresa vai determinar, mas quem é a pessoa que tem que estar assim, se alguém chegar lá e falar assim, não sei se eu respondo, é o gestor, é o líder. O líder é o cara. Tá? Ele tem que saber, você vai ser a pessoa que vai estar mais ali ligada nisso, você que vai acompanhar as pessoas, você que vai pedir para as pessoas preencherem. O pedir, em alguns momentos, é um pouco parecido com o que a Mayara falou. É obrigado a preencher, ponto final. Né? Mas também não pode ser uma coisa assim, se você não preencher, você vai ser mandado embora, você vai tomar advertência, se você não preencher, você vai ficar com um ponto negativo para a empresa. É isso. Olha, esse é um processo importante para a empresa, então a gente tem que falar para o povo, olha a importância disso, ok? É importante. Vocês entenderam a importância? Entenderam. Legal. Logo, é obrigatório. Ok? Que nem no nosso curso. O Evanilson não está aqui hoje, mas é uma lembrança a ele. Nós temos a prova, não tem jeito. A prova vai acontecer. Esse não tem saída. Então, eu não vou poder estar no dia da prova. Não tem problema. Vamos fazer no outro dia. Mas a prova tem. Ok? Temos que fazer a prova. Ponto final. Não tem discussão. Tá? Lembrando, depois nós temos que apresentar para todos os funcionários este processo. Mai, você voltou. Que ótimo que você voltou. Estamos bem na página aqui. Falei do seu exemplo de pesquisa de satisfação. Por quê? Primeiro, o RH tem que estar à frente disso. E, estando à frente disso, ele tem obrigação de apresentar o processo de pesquisa de satisfação, de avaliação de desempenho, o que quer que seja, qualquer processo desse, com a mais clareza possível para todas as pessoas, para demonstrar a importância disso. Ok? Então, quando você fala, o pessoal falou que é obrigatório responder. Esse obrigatório, é obrigatório? Sim, é obrigatório, sem dúvida nenhuma. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente tem que mostrar o porquê ele é obrigatório. Qual a importância desse processo? Ok? Porque aí as pessoas vão entender que a palavra obrigação não é uma coisa tão chata quanto é, ok? Que obrigar já é uma palavra difícil de entender, mas eles vão falar, ele é obrigatório porque esse processo é importante. Então, se no processo essa parte não for feita, não funciona nada. Então, por isso ele é obrigatório. Ele não é obrigatório porque, você vai ser mandado embora, você vai tomar advertência, você vai ter ponto negativo, vão diminuir o meu bônus, o seu bônus no final do mês, ou no final do ano, o que quer que seja. Tá? Então, tem que ser bem explicado para as pessoas entenderem a importância e, obviamente, a obrigatoriedade do processo. Segundo, temos que motivar os líderes desta importância. Eles têm que ser os mais ativos em cima disso. Outro ponto, os funcionários não podem deixar de ser bem instruídos a respeito de todo o processo. Então, não é só falar quanto é importante, é falar como funciona cada passo, como que vai ser feito cada passo do processo. Ok? Para que ninguém fique com dúvida, ninguém depois fale, eu respondi, mas eu não entendi muito bem. Não pode não entender muito bem. Tá? São processos que a gente consegue explicar para todos os departamentos, para todas as pessoas da empresa. Como eu falei para vocês,
não pode ser deixado ninguém da participação de uma avaliação 360 graus. Todos, ponto final. Certo? E para que a gente possa exemplificar os principais passos relativos à avaliação 360 graus, temos 5 pontos aqui que um dos grandes estudiosos... Oi. Só comentando da pesquisa de clima, eu acredito que o motivo de nada ser muito bem explicado é que, pelo menos no meu ponto de vista, não querendo falar mal, eu vejo que o meu gestor atual, ele não entende muito da gestão de pessoas em si, ele não se importa muito com as pessoas ao redor, e sim mais com a loja, mais com o cliente, mais com a venda, entendeu? Eu vejo muito disso nele. Mas ainda bem que eu tô saindo de lá. Eu conversei com o meu novo gerente, já tem uma outra cara, um outro jeito. Assim, parece que é bem melhor de se lidar, de se conversar. Então, acho que eu não vou ter mais esse tipo de situação mal explicada. Você trabalha em loja, é isso? Isso, só que eu trabalho muito longe da minha casa. Certo. Trabalho lá em Mauá. Eu tô morando na Vila Mariana. Eu morava lá em Mauá. Fui contratada para uma loja, aí me jogaram para outra. Aí eu trabalho lá atualmente, só que aí eu pedi transferência, né, quando eu completei a experiência. E aí ele falou que vai resolver isso até o final do mês. Só que demorou, viu, para ele me ajudar. Você tem que ficar assim, sempre no pé dele, para ele te ajudar em alguma coisa, para tirar alguma dúvida sua. Ele não se importa muito com as pessoas. Isso que eu vejo muito nele, que ele se importa mais com a venda, que a gente venda, que a gente bata metas, mas quando a gente necessita perguntar alguma coisa referente a benefício, a como é que funciona as coisas na empresa, acho que, no meu ponto de vista, vou até deixar claro na pesquisa de clima, eu acredito que ele não deixa muito, ele deixa um pouco a desejar. Perfeito. Eu vejo alguns pontos. A parte da empresa, ok? A empresa deve ter um setor de recursos humanos. Né? E o setor de recursos humanos é o setor responsável por atender todas as demandas dessa área, obviamente, e também preparar os líderes e os funcionários para que eles saibam se comunicar, para que eles saibam trabalhar. Tá? Então, a empresa eu entendo que nesse momento ela está fazendo um bom trabalho, porque ela vai identificar que o seu líder tem alguns pontos a melhorar. Eu espero que, com isso, ela chame ele e fale, então, nesses pontos a melhorar, veja, como que a gente pode fazer? Você vai ter um treinamento de gestão, você vai ter um treinamento de liderança, um treinamento de comportamental. Né? O líder é o exemplo. O líder ele tem que fazer treinamento de todos os possíveis e impossíveis para ser uma pessoa referência, para ser a pessoa que está na frente dos outros. Agora, quem tem que identificar isso, né, fazer o processo para identificar isso, é o recursos humanos. Né? No entendimento acadêmico, ok? Os recursos humanos tem que fazer palestras, apresentações, o que quer que seja, online ou não online, ao vivo, enfim, mas não pode simplesmente entregar para o gestor ou chamar ele lá um dia na sede, falar assim, pessoal, nós vamos fazer isso, entrega para o povo lá, né, como eu estava exemplificando. E a Márcia me confirmou. Não adianta colocar só na parede. Ela respondeu, a maioria das pessoas não leem as coisas. Então você põe lá um desenho super bonito, uma menina sorrindo, né, um sol lindo, vamos falar de clima da empresa, né? As pessoas passam como se fosse mais um cartaz, mais alguma coisa, um quadro na parede. Agora, o RH tem que, sim, ir nas lojas, na minha opinião, e fazer a apresentação desse processo de clima, da importância desse processo de clima, porque senão as respostas podem até ser desviadas por uma má informação da equipe. A equipe não está... É aquilo que eu falei, né, professor? Sobre o RH não ter nem contato com a gente. Eu não acho muito legal essa parte do RH, porque tudo que a gente quer perguntar para o RH, já que o gestor às vezes deixa a desejar
nas dúvidas. A gente pede uma coisa para ele, eu pedi para ele imprimir só um formulário para eu preencher, para eu pedir uma cesta básica, ele não imprimiu, quem teve que entrar no sistema fui eu. Tipo, ele não se importa muito, sabe? Aí você tenta entrar em contato com o RH para fazer perguntas e, porque você tem que falar para o gestor entrar em contato, eu acho. E assim, você fica meio sem saída, porque, tipo, o meu gestor, ele não me ajuda, e o RH não me ajuda, e você fica um caminho meio sem saída. Perdão, o professor caiu aqui, não se machucou. Desculpa, Mayara, eu não ouvi a última parte do que você falou sobre a questão do RH da sua empresa. Então, lembra que eu comentei que o RH não tem comunicação com a gente? Lembro. Eu até falei agora há pouco, o pessoal não pode me... Tudo é tipo, a gente tem que falar para o gestor. Só que aí, como é que a gente faz quando o gestor, ele não tem essa comunicação com o funcionário? Como eu disse, o meu gestor, ele é um tipo de pessoa que se importa mais com a venda, com a loja, do que a gestão de pessoas em si. Sendo que ele é um gerente de loja, então ele tem que lidar tanto com a venda, tanto preocupar com as metas, mas também preocupar com a gestão de pessoas. Eu vejo que ele não é muito preocupado com isso. Tanto que teve uma vez que eu pedi um formulário para ele, para eu preencher da cesta básica, e ele não quis, não sei se ele não quis ou não teve tempo, mas eu pedi várias vezes e ele não fez, tanto que eu fui lá, entrei no sistema e imprimi, sabe? Tipo, aí você liga para o RH e o RH fala para você, porque tem que pedir para o gestor entrar em contato para tirar sua dúvida. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Exato. O RH são relações humanas, qual que é a dificuldade do RH se comunicar com o colaborador? Eu não entendo. Exatamente. Por isso que eu não culpo só ele, né? Porque, infelizmente, algumas empresas, não é a maioria, mas algumas empresas, sim, usam esse formato. É um formato, de certa forma, antigo, né, onde o funcionário não tem contato com o DP, não tem contato com o RH, não fala com a diretoria, né? Enfim, a diretoria vem na loja, só fala com o gerente, não fala com os funcionários. E isso está totalmente fora do recursos humanos atual, né? Comentei com vocês já. Tem empresas que chamam departamento de gente, né? Para falar, gente, viu, tem pessoas aqui, o diretor, o dono, não vocês não estão trabalhando com robô, só com computador. Né? Tem um computador? Tem, mas e as pessoas que trabalham aqui? Temos que respeitar as pessoas que trabalham aqui. Então, infelizmente, isso acontece. Claro, tem gestores e gestores, alguns acabam indo por esse lado um pouco mais duro, de se preocupar só com a venda, né? Mas a empresa percebe e provavelmente está fazendo essa pesquisa de clima. Se não identificou até agora, a partir de agora vai identificar. Não tem desculpa para falar que não sabe. Que o Joãozinho não é um bom gestor, que as pessoas não estão felizes com o jeito que ele age. Tá? Então, eu tenho certeza que essa pesquisa vai mostrar algumas coisas importantes para a empresa. Tá? Mas não é adequado esse formato mesmo, não é adequado mesmo. E não é adequado falar assim, naquela loja é assim e deixa assim. Né? Não é. A empresa tem que ser uma coisa, somos pessoas, né? Volta à história dos dedinhos, mas independente de sermos pessoas diferentes, quando estamos numa empresa, a finalidade é a mesma. Vamos lembrar do navio, né? Do barco. Ok? Legal. Falando então, voltando aqui na avaliação de desempenho, para que a gente possa fazer um processo bem legal, bem bacana, né? Um dos grandes pensadores separou em 5 passos aqui importantes que a gente não pode deixar de fazer para conseguir realizar uma boa avaliação. Lembrando que o RH, né, nós do RH, somos as pessoas que temos que tomar a frente, que temos que liderar esse processo. Tá? Primeiro, nós temos que separar esse processo em fases.
tá? Não pode ser uma coisa... vamos fazendo aí, conforme for, vai acontecendo, a gente vai fazendo. Não pode, tá? Cada coisa tem que ser feita em fases. E, dependendo do tamanho da empresa, não dá para fazer a empresa inteira de uma vez. Faz por partes. Vamos fazer, então, né, essa loja, né? Porque, normalmente, as pessoas da loja têm muito mais contato entre elas, né? Não tem contato com as outras. Então, vamos repartir a empresa em pedaços, na medida do possível. Se não, se todo mundo trabalhar junto, todo mundo tem que responder junto, ok? Forma de preenchimento. Hoje, papel está cada vez mais escasso, né? Preencher alguma coisa no papel, além de ser escasso, a gente não tem mais paciência. Então, algumas empresas ainda usam, né? Outras, não. Um outro problema de usar papel é depois ter que pegar esse papel e passar isso numa forma eletrônica. Então, mais um trabalho que a gente vai ter. Mas, se não tiver jeito, vai fazer no papel. Ponto. Ok? E todos têm que saber como é esse processo, todos têm que saber acessar o sistema, tem que ter o acesso ao sistema, que nem o nosso AVA. Todo mundo tem que ter acesso ao AVA, senão a gente não consegue fazer o curso. Ok? Dividindo isso em etapas, em fases, temos que fazer um cronograma, datas, com prazos, ok? Então, olha aqui, meu amigo, da primeira semana, né, vai ser essa equipe, na segunda semana vai ser aquela, na terceira vai ser aquela, na quarta, fechou todo mundo, a gente consolida os resultados, ok? Fazer em fases, isso não muda o resultado da nossa campanha, que faz com que a gente consiga controlar melhor se todo mundo respondeu, se todo mundo entendeu o que é, ok? Lembrando, o gestor tem que estar muito ciente do que está sendo avaliado, ok? Ele não pode estar alienado ao processo, não pode estar achando que é só uma coisa simples, só perguntas e respostas. Não, ele tem que entender muito bem que está sendo avaliadas as competências, né, que vai ser feito um feedback para as pessoas, ok? Então, definir o que vai ser, como vai ser preenchido, né, quais setores que vão participar, quais são os prazos, o gestor tem que ter isso na cabeça. Olha, é importante que a gente faça nesse tempo, é importante que a gente responda da melhor forma possível, que todo mundo tenha entendido o que está sendo respondido, diferente desse ex-chefe da Maiara. E, obviamente, promover treinamentos para o povo, né? O povo não pode ficar vendido, né, na hora de preencher um formulário. Mas preencher um formulário é simples. Vou dar um exemplo para vocês. Guardem, vocês que são jovens, todos, Márcia, todos, tá? Meu irmão foi fazer uma entrevista de emprego 1990 e bolinha, tá? Porque ele é até mais velho que eu. E ele me disse o seguinte, ele chegou na empresa, sentaram várias pessoas numa sala, como se fosse uma sala de aula, entrou uma pessoa e falou assim, olha, eu vou entregar um formulário para vocês, e no término eu explico para vocês com relação ao formulário, ok? Ok. Ele começou a entregar para as pessoas. As pessoas foram pegando e já começaram a ler. E a pessoa já estava com caneta e tudo, começaram a colocar o nome, né? Nome, mais alguma informação que já tinha ali. Não responder, mas preencher essas informações básicas. Vamos dizer que eram 20 pessoas. Quando chegou no final, ele entregou todos, ele falou, ok, todo mundo recebeu, ok, todo mundo ok, tá ótimo. Quem já preencheu qualquer campo do formulário, qualquer campo que seja, por favor, levanta a mão. Aí ele foi na mesa de cada um e pegou o formulário de cada um, falou, olha, muito obrigado, vocês podem me acompanhar. Tirou essas pessoas da sala. E aí, nesse tempo, meu irmão foi lendo o formulário e no final estava escrito, não preencha nada enquanto não for autorizado. Congelei, de verdade. Tá? Então, as pessoas precisam receber bem clara a informação, e ele deu a informação, esperem eu terminar para que eu dê as instruções de preenchimento, ok?
Estava também escrito. Claro que precisava de um tempo para ler. Mas se tivesse esperado a instrução dele, essas pessoas não teriam sido retiradas do processo. Então, no momento que a gente põe o pé numa empresa para fazer uma avaliação, a gente está, na entrevista de emprego, a gente está sendo avaliado. No momento que a gente põe o pé na nossa empresa para trabalhar, a gente está sendo avaliado. Tá? Então, é importante que todo mundo seja bem preparado para preencher de forma profissional. Por isso que, nesse caso de 360, recomenda-se que só faça a análise na segunda avaliação, para tirar o efeito pessoal, ok? E para que as pessoas saibam preencher corretamente. Tá? Não deixem de preencher nada, ou não preencham antes do que o avaliador dê as instruções necessárias. Ok? E não foi à toa eles terem feito, no caso do meu irmão, desse exemplo, deles terem feito, pedido para que a pessoa esperasse, ok? Por quê? A pessoa tinha que falar, vocês têm tanto tempo para responder, a bolinha tem que ser preenchida inteira, não pode ter rasura, enfim, informações básicas, mas importantes para que as pessoas pudessem fazer. Dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, você fazer uma coisa antes do pedido, antes do necessário, pode acarretar algum problema. Ok? Legal. Avaliação 360, como é feita sobre o eu, e eu faço do outro, do outro, ela obviamente vai poder mostrar o que nós temos que melhorar individualmente para que a gente tenha uma equipe mais forte, uma equipe mais focada, uma equipe que consiga desempenhar melhor as atividades. Então, no individual, a gente consegue fazer com que as pessoas, sim, juntas, consigam executar uma tarefa. Em alguns departamentos você trabalha sozinho, mas se você sozinho for melhor treinado, mais orientado, você vai conseguir executar melhor suas tarefas. E isso é bom para a empresa e é bom para o funcionário. Por quê? A empresa, ela vai ter melhores funcionários. E o funcionário vai poder buscar uma posição melhor, ou um salário melhor, ou até fora da empresa. Ok? Maravilha. Uma coisa, no caso do 360, não podemos usar ela, como eu comentei lá atrás, exclusivamente para remuneração, para falar, olha, se você tiver uma boa avaliação aqui 360, você vai receber um salário maior. Porque ela não vê todo o processo do bendito chá, ok? Que está muito avaliado com as competências, né, da pessoa. Então, a gente vai ter uma avaliação dela, ok? Mas não é que é verdade absoluta o que está sendo respondido, porque outras pessoas da empresa inteira vão estar respondendo sobre você. E pode ser que elas não conheçam tão bem o seu trabalho. Então, até de outros departamentos próximos, a gente tem que tomar cuidado com isso. A empresa não pode falar, olha, com essa avaliação 360, nós vamos dar aumento ou não, de acordo com se você for bem ou se você for mal. Tá? E mais uma coisa importante, se aplicada corretamente, a avaliação 360 designa o avaliado a responder por seu autodesenvolvimento, com a elaboração e a prática de um plano de ação com objetivos nítidos e indicadores de progresso. O que quer dizer isso? Que eu, com o resultado da 360, posso eu mesmo elaborar, criar, ok? Um plano de ação. Putz, eu preciso melhorar nisso, ok? Como que eu vou fazer isso? A empresa pode ajudar, mas a pessoa mesmo pode criar. Olha, eu preciso fazer o curso, ou eu preciso agir dessa forma, ou eu preciso fazer de forma diferente. Né? E deixa eu elencar aqui alguns pontos, e aí eu vou acompanhando se eu estou melhorando aqui, melhorando lá, melhorando cá, enfim, ou se não, o que precisa. A empresa ajuda, mas o funcionário, ele mesmo já vai estar ciente, porque são perguntas muito simples, ele vai estar ciente, olha, aqui então, eu tenho um problema de conversa com os meus colegas de trabalho. Então, vou agir de forma diferente. O que eu vou fazer? Agora eu vou conversar mais. Agora, ao invés de eu mandar um SMS, né, uma mensagem, eu vou
lá pessoalmente, ou eu vou ligar, vou falar com as pessoas, né? Estamos aqui no mesmo ambiente, então tem a possibilidade de levantar da cadeira e ir até a Márcia e trocar alguma informação com ela. Não preciso da minha cadeira mandar uma mensagem para a Márcia que está 2 mesas para lá, ok? Claro, você vai chegar lá e falar, Marcela, você tem um minutinho? Putz, agora não dá, que horas que eu posso? Vem daqui meia hora, beleza, volta para a mesa, depois de meia hora você volta. Né? Nem toda hora as pessoas vão estar à disposição, mas com certeza a própria pessoa vai saber o que ela tem que melhorar e ela pode ela mesma ir acompanhando. Putz, está dando certo, olha lá, agora as coisas estão fluindo melhor. Ok? Dúvidas, minhas queridas colegas? Estou sentindo falta da Tamara e do Evanilson, viu? Márcia, não. Grazi. Eu não entendi o que a Márcia escreveu. Foi sobre o gerente? Eu acredito que sim. Quando você falou que, né? Isso, olha lá. Quando você falou, olha, o cara é difícil de falar, o cara não, né? Você pede uma coisa para ele não está relacionado à venda, ele não está nem aí. Isso, olha lá. Falou que fica difícil para você e para, né, todos os colegas de trabalho. É triste, vou ser bem honesto, né? Usando uma palavra aí, mas do nosso dia a dia é triste ter uma pessoa assim. Mas quando que você muda já para outra loja, Marcelo? Só por curiosidade. Márcia não, Maiara. Então, ele tá prometendo que até o final do mês. Tá. Só que ele não se mexe para fazer entrevista. Tipo, chega currículo, aí ele faz uma entrevista só. Certo. Aí, esse mês eu vi ele fazendo uma entrevista só. Tá. E eu tô pedindo essa transferência deixa eu ver, eu comecei em agosto, depois de agosto vem setembro, né? Isso, eu tô agosto, pedindo setembro, desde o começo de outubro, que é quando fazia 2 meses, é quando eu descobri que eu podia ser transferida. Então, tipo, eu tô pedindo há muito tempo essa transferência para ele foi me enrolando. Ele não queria conversar com o gerente onde eu arrumei a vaga. Eu tive que implorar, eu tive que encher o saco dele até ele conversar com o gerente. E nossa, eu fiquei muito irritada, eu quase pedi demissão. Porque parecia que era de pirraça mesmo, por ele não querer me mudar de loja. E outra, tipo, eles me colocam em um horário que fica muito ruim pra mim, perigoso. E ninguém quer saber de me mudar, às vezes, de horário. Muito pelo contrário. Aí eu tenho que ficar, tipo, perdendo aula. É bem complicado pra mim. Se fosse aqui do lado, mesmo que eu entrasse, tipo, às 12h40, saísse às 11h, tava do lado da minha casa. Sim. E aí é muito mais fácil pra mim, entendeu? E enfim, tipo, eu tentava explicar para ele sobre isso e parece que, tipo, ele não dava muita importância. Por isso que eu disse que, tipo, ele não se importa muito com o colaborador. Ele não entende nada de gestão de pessoas, pelo menos na minha opinião, e na opinião também dos colaboradores, porque ninguém gosta dele lá. Sim. Aí, enfim, ele tá prometendo até o final do mês, porém eu não sei, porque ele faz uma entrevista só e para. Sendo que todo dia chega um currículo novo lá. Aí eu tô aguardando, né? Da mesma forma que a Ana Luísa conseguiu, o Evanilson também, tenho certeza que você vai conseguir. A Márcia já, até acho que um pouquinho antes da gente começar o curso, conseguiu a promoção tão merecida dela. Enfim, tenho certeza que todos vamos conseguir, que estamos trabalhando para o bem. Quem sabe não abre uma oportunidade, né, para a Márcia ser a minha chefe. Aí, de repente, olha lá, a Márcia já mandou para a gente, né, uma vaga aí que foi aberta, enfim. O mundo está voltando ao normal, então podem ter certezas que
Só com essas duas questões aí do Evanilson e da Ana Luísa já mostram que as coisas estão voltando e agora é daqui para frente, Então, vamos continuar torcendo por todos, né? E especialmente aí pela Maiara para conseguir uma posição aí mais perto de casa, com outro tipo de gerência. Uma pena, né, a pessoa ser assim, ele poderia ser com ele tem que pensar nisso. É aquela questão da empatia. Pensa se fosse você, se você gostaria que fosse com você. Então, espero que ele pense um pouquinho melhor. Maravilha. A avaliação 360 graus. Se aplicada corretamente, a avaliação 360 graus é um método relevante para a promoção de desenvolvimento humano e organizacional mais eficazes e eficientes. Lembra dessas duas palavrinhas que a gente falou lá no começo do nosso curso? Eficaz e eficiente. Temos que buscar isto sempre quando estamos dentro da empresa. Okay? Fazer o melhor, fazer da melhor forma. Professor, eu tenho uma dúvida referente à avaliação em si de desempenho. Quando ela é feita, ela é sigilosa? Esta especialmente, e as outras que a gente também falou, tem que ser sigilosa. Porque o perigo de não ser sigilosa é porque, como existem pessoas que não entendem muito de gestão, como eu acabei de dar o exemplo, às vezes a pessoa pode levar muito porque para o pessoal tem sim pessoas boas na gestão, mas tem pessoas que não são tão assim. Aí, tipo, por exemplo, vai que a pessoa prejudica o colaborador por ele ter dado a opinião dele. Por isso que uma avaliação tem que ser feita com perguntas profissionais, tem que ser muito bem explicado para todos e tem que ter acompanhamento. Não pode ser uma coisa que se joga o resultado, dá na mão das pessoas e vai embora. A pessoa tem que Ela é aplicada pelo RH ou é o gestor que aplica? Ele que desenvolve as perguntas, enfim. Em conjunto. É feito um conjunto entre o gestor que entende da área, junto com recursos humanos, desenvolve as perguntas, e aí a aplicação pode ser feita eletronicamente, por exemplo. Então, o RH pode mandar, o gestor pode mandar, isso é indiferente. Quando o RH, ele fica, no meu caso, o RH, ele fica na matriz, né, que fica aqui na Zona Sul. E eu atualmente trabalho nessa loja lá em outra cidade. Como é que funciona essa avaliação conjunta? Hoje, com tudo que a gente tem de meios eletrônicos, basta você mandar um link para as pessoas, como eu vou mandar para vocês em seguida, já vou antecipando, as pessoas vão preencher e, a partir do preenchimento, os resultados vão lá para os recursos humanos, ele vai juntar esses resultados e vai mandar para cada gestor conversar com cada funcionário individualmente. Ponto. O funcionário não vai saber quem respondeu, tá? Nem as pessoas vão saber as respostas de cada um, tá? O resultado de cada um. É individual. Tá? Vou colocar para vocês o link no nosso WhatsApp, esse link lindo, maravilhoso aqui, e eu gostaria que vocês fizessem a gentileza de responder. São nomes fictícios, ok? Nenhum nome é relacionado a nenhum de nós, ou nenhuma de nós. É para fazer agora? Sim. Nós temos aí... É totalmente fictício, tá? Então podem... Vou colocar ruim em um, porque...
Não pode, como que fala, Ana Lu? É confidencial, hein? Não pode falar de quem está pondo, hein? Não pense que vocês estão avaliando um deles o professor, pelo amor de Deus. Tô lascado. Alguém já respondeu, oba. Então eu vou compartilhar com vocês uma outra tela. Compartilhar agora. Ótimo. Já tenho 2 respostas. Vocês enxergam aqui a minha tela? Vocês estão enxergando a tela aqui das respostas? Sim. Maravilha. Professor, será que eu posso ir comer e depois dormir? Olha, não falta muito para encerrar a nossa aula, tá, Aninha? Mas fique à vontade. Então, até amanhã, professor. Tá ótimo. Boa noite, muito obrigado pela presença e até amanhã. Não deixe de responder autoavaliação, para pensar em responder, assista ao vídeo. Nós vamos assistir agora, em seguida, ao vídeo da aula também, que tem no nosso Veja Mais, tá? Eu vou ver. Ok. Boa noite para você. Obrigada. Legal. Legal. Vocês estão vendo as respostas? Márcia, cadê todo mundo? Márcia, Maiara, estão vendo as respostas? Sim. Sim. Então, veja, esse é um exemplo muito simples, obviamente, né? Mas aqui a gente consegue ter, por funcionário, então, a Adriana, né? De 3 pessoas, uma respondeu que ela é boa, outra ruim e outra excelente. Veja as opções, né, que nós temos aqui. Excelente, bom, regular, ruim e não sei avaliar. Como eu falei, às vezes a pessoa está muito longe do nosso convívio, a gente tem a oportunidade de responder não sei avaliar, ok? O João, todo mundo acha ele bom. A Maria, temos 2 pessoas que acham ele bom, e regular, desculpa, e uma pessoa que acha ele bom. A Paula, também 100% bom. O Ricardo, um regular. Professor, vermelho não é ruim? Vermelho, nesse gráfico aqui, maluco, doido, é bom, tá vendo? Ó? Mas esse gráfico é a cores são administradas pelo Google. Se eu fosse fazer, obviamente. Tá? Um cuidado, o vermelho, em qualquer gráfico, e não só falando da parte de recursos humanos, mas também falando da parte financeira, usar o vermelho é ruim demais. Eu usaria laranja sempre, tá? Mesmo que seja um número negativo, eu colocaria laranja. Mas aqui são cores aleatórias, então o Google que definiu, tá? O importante é que a gente tenha aqui as respostas. Então, Maurício, né? 50, 25 e 25. Quer dizer, um bom, um ruim e 2 regular. Então, para esse caso foi feita uma pergunta específica, mas a gente pode criar várias perguntas relativas às pessoas, ok? E com essas perguntas, ter essas mesmas respostinhas aqui. E aí sim, juntar tudo, ok? E juntando tudo, conseguimos... Vamos voltar para outra página. Uma pergunta. A avaliação de 360 graus, ela tem
várias perguntas, como é que funciona? Isso, pode ter. Esse caso eu coloquei algo simples, né? Apenas para falar o que você acha do colaborador. Resposta genérica, mas poderia sim ter 3, 4 perguntas por pessoa, ok? O que você acha a gestão dele? O que você acha ele no atendimento a cliente? O que você acha ele na participação junto com a equipe, por exemplo? E vai ter as mesmas perguntinhas. Com base nisso, a gente consegue sentar com o funcionário e falar, olha, está aqui os seus resultados, seus gráficos, em cima desses gráficos, os seus resultados são esses. Ok? Maravilha. Cadê a nossa parte? Ok. Obrigado. Legal. Agora eu queria passar para vocês, rapidamente, um videozinho de 3 minutos, tá? Vai ser bem rápido, deste senhor, que faz parte da nossa aula no Veja Mais, tá? Mais uma vez com vocês aqui. Hoje é dia de oficina, hoje eu estou atendendo o pessoal aqui, mas eu não esqueci de gravar o vídeo para vocês. E hoje nós vamos aproveitar que estamos falando de liderança aqui, quero falar com vocês sobre liderança. Na verdade, sobre um aspecto específico da liderança, que é a avaliação de desempenho, a avaliação 360 graus. Toda empresa que tem um programa estruturado de gestão de pessoas, em algum momento ela prepara uma avaliação de pessoas. Então, normalmente é anual esse processo, onde as pessoas se reúnem para fazer uma avaliação e ver, de maneira geral, o que acontece com as pessoas, né? Então, a gente consulta quem está acima do funcionário, quem está abaixo dele hierarquicamente, quem são os seus pares, ouve a opinião de todo mundo. Normalmente, nós chamamos essa avaliação de avaliação em 360 graus. Essa avaliação pode decidir quem vai ser promovido, quem vai ficar na empresa. Algumas empresas têm o que a gente chama de curva forçada, então precisa demitir uma quantidade X de pessoas, e eles usam esse processo para avaliar então as pessoas que vão estar com eles. Beleza, esse é o processo da empresa. Como que a gente faz para, dentro desse processo, se sair bem, conseguir a promoção que nós queremos e etc. Então a dica de hoje é como que eu faço para me sair bem numa avaliação 360. Eu preciso entender que as pessoas, no geral, são meus clientes. Então, esse é um pressuposto aqui do programa Karma. Todo mundo é meu cliente. E se todo mundo é meu cliente, eu tenho que atender essas pessoas de maneira adequada. Para isso, eu preciso saber o que eles pensam, qual é a expectativa deles. Poxa, aí nós temos um problema enorme, né? Qual é a expectativa de valor dessas pessoas? Então, a dica hoje é muito simples. Vamos usar um conceito chamado RRG, para entender a expectativa. RRG. Então, quem está acima de mim vai querer resultado, o R de results. Então, o meu chefe, o chefe dele e tudo mais, o que eles querem? Eles querem que a gente dê resultado. Resultado é menor custo, menor preço, menor consumo de recursos, menor tudo. Então, conseguir mais resultado com menos esforço. Esse é o nosso modelo aqui para conseguir resultado. Então, se você conseguir dar resultado com menos esforço, você vai dar o primeiro R, que o primeiro R é resultado. O segundo R, relacionamento, relationship, é onde eu estou nos meus pares. O que eu quero de um colega, o que um colega espera de mim? Relacionamento. Então nós vamos trabalhar sempre nessa linha aqui, dando o melhor relacionamento para os nossos colegas. Sendo um bom amigo, oferecendo conteúdo, oferecendo conhecimento, ajudando numa tarefa, estabelecendo relacionamentos bons. Se eu tenho subordinados, eu vou precisar da orientação, e aí vem o G, que é guidance em inglês. Eu vou dar orientação para o meu funcionário. Então, se eu conseguir gerar orientação para quem está embaixo, relacionamento para os meus pares e resultado para quem está em cima, eu não preciso temer uma avaliação 360 graus. Certamente, eu vou... Resultado para quem está em cima, eu não preciso temer uma avaliação 360 graus. Certamente, eu vou conseguir um bom resultado. Essa é a dica de hoje. Se preocupe em dar RRG. Fica com essa dica aí. Um abraço e até a próxima. Viram que interessante? Então, 360, pega tudo, para cima, para o lado, para baixo. Lembrando que todos temos a mesma participação na empresa, somos todos iguais
Não tem diferença além da hierarquia, ok? Então, numa avaliação, veja, se a gente não for legal em todos esses pontos que ele colocou, em tudo que a gente conversou, se a gente não estiver adequado ao que a empresa espera, é claro que o nosso resultado geral não vai ser bacana, ok? Pergunta do dia, a mais fácil desse curso de análise de desempenho até hoje. Sobre a avaliação de desempenho de 360 graus, é correto afirmar que a informação fornecida por subordinados imediatos deve ser evitada. B, somente os colegas de mesmo nível hierárquico podem colaborar com a avaliação. C, nenhuma das alternativas. D, ela não se adapta a organizações de alta tecnologia. E E, seu objetivo básico é fazer uma combinação dos feedbacks de todos os clientes do funcionário. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Márcia já mandou um E aqui. E é uma letra tão bonita, né? Eduardo. Mayara, o que você acha? Eu me perdi um pouco na E. Seu objetivo básico é fazer uma combinação do feedback de todos os clientes do funcionário? Quem são os clientes do funcionário? Desculpa, eu não observei muito o vídeo. Isso, então depois eu vou pedir a gentileza que você entre na aula e busque o Veja Mais, assista novamente o vídeo, tá? Que ele fala bem disso, ele foca bem disso, que você tem que atender os seus clientes. Quem são os seus clientes? São os seus colegas, são os seus subordinados, são os seus chefes, ok? São os seus pares. Então, realmente, a alternativa correta é a alternativa E, porque nós temos que... Mas o funcionário ali se aplica também ao gerente, Todos. a todos. Isso, então eu vou Então, imaginar vou que você é vendedora, tá? Vou colocar aqui um exemplo. Então, quem são os seus clientes, além das pessoas que entram na loja? Seus clientes, na hora de uma avaliação de desempenho 360, são os seus colegas, são outros vendedores, o seu gerente, que está acima, o seu diretor, que está acima dele, e abaixo, se tem, de repente, alguém da limpeza que você coordena o que ela tem que limpar, como ela tem que limpar, ou alguém da segurança, aonde ele tem que ficar andando pela loja, ou um repositor, que você orienta ele, então é uma pessoa que está subordinada a você. Tá? Então, a ideia é que você receba retorno de todas essas pessoas, para saber se em todos os 360 graus, cima, embaixo, do lado, enfim, se todos eles você está... se as pessoas têm uma boa visão do seu trabalho, de como você trabalha dentro da empresa. Certo? Certo. Maravilha. Para encerrar, antes do nosso dúvida final, dos tipos apresentados, em sua opinião, qual seria o mais ideal a ser aplicado na empresa em que trabalha atualmente ou já trabalhou? Caso não encontrem alguma ligação, enfim, com as empresas que vocês trabalharam ou trabalham, pode colocar na sua opinião o que você acha, qual seria o melhor dessas três que a gente falou. Competência, objetivos e agora 360 graus. Qual delas que vocês acham mais legal, que vocês acham que teria um melhor resultado na visão de vocês? Tá? Dúvidas? Não. Marcinha? Perfeito. Então, muitíssimo obrigado.
Um ótimo final de semana, aula de quinta, aula de sexta, para quem está participando, e espero vocês na segunda. Não deixem de responder no AVA, como vocês já têm feito muito bem, não deixem de responder no AVA, por favor, e na próxima semana nos vemos tendo dúvidas. Por Só uma favor, pergunta, fiquem à vontade. essa é a 6 de avaliação, né? Exatamente, a aula Eu tô número bem 6. perdidinha no AVA. Não, aula número 6, olha. Aula número 6, 10/11. Tá? Tivemos treinamento de desenvolvimento, aula 6, e análise de desempenho hoje também, aula 6. Ok? Então, semana que vem é aula 7. Tanto de treinamento quanto de avaliação de desempenho. Exatamente. Ok, obrigada. Aula 7. Ok? Depois da aula 8 tem prova. Ah, mas é que o Evanilson não está aqui, não tem graça. Ok, meninas? Muito obrigado novamente. Ótima quinta, ótima sexta, ótimo sábado, domingo e até segunda. Fiquem bem. E até. Tchau, tchau, Mayara.